Você já se perguntou quais segredos a igreja não revela sobre pecados que bloqueiam o Espírito Santo e afastam os anjos da sua vida? Prepare-se para descobrir verdades que podem estar sabotando suas bênçãos. Muitos ignoram esses erros obscuros, mas eles podem estar interferindo diretamente na sua conexão com Deus. Não se trata apenas de seguir regras, mas de compreender uma batalha espiritual que poucos conseguem enxergar. Quer aprender como transformar sua vida rapidamente e sentir a presença de Deus de forma intensa? Assista até o final e descubra as chaves para uma vida abençoada e protegida. Em nossa caminhada como discípulos de uma fé antiga e profunda, somos guiados pelo Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade. De acordo com João 14:26, o Espírito foi prometido em nome de Jesus para nos ensinar e lembrar de todas as verdades compartilhadas pelo Mestre. Este papel de professor e guardião das memórias celestiais reforça sua importância como nosso guia e consolador. No entanto, em Efésios 4:30, encontramos um aviso que ressoa através dos tempos, implorando para não entristecermos o Espírito de Deus. Isso nos alerta que, através de nossas escolhas e ações, podemos afastar essa presença sobrenatural e suas bênçãos. Há pecados tão sombrios quanto uma noite sem estrelas que podem repelir o Espírito Santo e os anjos. Entre eles estão a amargura e a recusa em perdoar, que corroem os laços de amor fraternal, a impureza moral e espiritual que desfiguram a alma e obscurecem a luz, e a desobediência às Escrituras que fecha os portais para a sabedoria celestial. Para manter uma conexão viva e próxima com o Espírito Santo e os anjos, devemos evitar esses pecados e nos esforçar para viver de acordo com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como mencionado em Gálatas 5:22-23, ao cultivar essas virtudes, abrimos os corredores do coração para a plena operação do Espírito Santo e a sutil influência dos anjos. A luta que travamos não é apenas contra as forças externas de escuridão, mas também contra as sombras internas. Renunciar aos pecados que nos distanciam do Espírito Santo é essencial para todos que desejam uma existência mais plena e abençoada, sob a vigilância constante e misteriosa de Deus. Este é nosso desafio. Não apenas evitar o mal, mas também cultivar o bem, permitindo que o Espírito Santo nos transforme gradualmente na imagem do grande e enigmático Cristo. Pecados não confessados atuam como sombras densas, erguendo muros entre os crentes e Deus, uma verdade antiga que Davi lamentou. Assista até o fim para entender como superar esses obstáculos espirituais e viver uma vida em harmonia com o Espírito Santo, sentindo a proteção e as bênçãos que vêm de uma conexão verdadeira e profunda com Deus. No Salmo 32, Davi fala sobre a dor de manter os pecados em segredo, de como seu corpo sofria enquanto escondia suas falhas. A confissão, então, aparece não apenas como um ato de arrependimento, mas como uma necessidade vital para clarear nossa comunicação com Deus. A transparência é crucial. Ela permite que mantenhamos um canal aberto com Deus, garantindo que sua orientação nos alcance sem obstáculos de pecados ocultos. Ao reconhecer nossas falhas e trazê-las à luz com sinceridade, podemos esperar uma orientação clara e desimpedida. Davi descreve sua transformação de um homem esmagado pelo peso de seus erros para alguém redimido e envolto na proteção e bênção de Deus. Ele nos lembra que aqueles que confessam e abandonam suas transgressões são verdadeiramente livres e abençoados, capazes de experimentar plenamente a presença e a orientação do Espírito Santo em suas vidas. O orgulho é um inimigo sutil, muitas vezes invisível em sua influência, mas devastador em suas consequências. Ele leva ao isolamento espiritual e é um grande obstáculo à orientação do Espírito Santo. Em 1 Samuel, encontramos a história do rei Saul,
uma figura trágica, cujo início promissor é arruinado pelo crescimento do orgulho que corrompe seu coração. Saul, inicialmente um jovem humilde escolhido por Deus para liderar Israel, gradualmente se deixa envolver por um manto de arrogância. Essa arrogância não é simples autoconfiança, mas um abismo que o afasta das instruções claras de Deus. Cada passo em direção ao orgulho é um passo longe do Espírito Santo, que busca guiar seus passos em um caminho mais iluminado. Como uma figura trágica em uma peça de Shakespeare, Saul se torna prisioneiro de sua própria história, perdendo seu reino, seu profeta e, finalmente, sua conexão com Deus. O orgulho, conforme ilustrado na queda de Saul, mostra como é fácil para os crentes se desviarem do caminho de Deus. Resistir ao Espírito Santo nesse contexto não é um ato de rebelião aberta, mas muitas vezes um sussurro interno que nos convida a confiar em nossa própria sabedoria em vez da sabedoria de Deus. Esse sussurro se transforma em um rugido, limitando a capacidade do Espírito de operar efetivamente através de nós, e as consequências podem ser tanto espirituais quanto materiais. Portanto, para os seguidores da fé, enfrentar o orgulho é uma batalha diária. Requer um coração disposto a se humilhar diante da vasta sabedoria que é Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie pelos labirintos de nossas vidas. A história de Saul serve como um lembrete poderoso. O orgulho pode nos levar a perder muito mais do que nosso status. Pode nos custar nossa própria alma. No livro de Provérbios, encontramos uma passagem sombria que descreve 7 abominações aos olhos de Deus. Cada uma caricatura grotesca das virtudes valorizadas pelo céu. Primeiro, vem o orgulho, aquela antiga serpente astuta que se enrola ao redor do coração humano, sussurrando promessas de grandeza e poder enquanto nos separa da verdadeira fonte de nossa força. Em seguida vêm as mentiras, teias escuras tecidas com a seda do engano, capturando os incautos em seus fios pegajosos e distorcendo a realidade ao seu redor. A lista continua com a violência, um espectro vermelho que dança em meio ao caos, desfigurando a sacralidade da vida com cada golpe impiedoso. Igualmente destrutivo é o coração que planeja maldades, um caldeirão borbulhante de intrigas malignas, sempre à beira da erupção. Provérbios também condena os pés que são rápidos para correr para o mal, ágeis e ansiosos para mergulhar nas sombras, movidos pelo desejo de desordem. A testemunha falsa que espalha mentiras é um eco distorcido do contador de histórias, cujas narrativas torcidas semeiam discórdia em vez de compreensão. Finalmente, há aquele que semeia discórdia entre os irmãos, talvez o mais insidioso de todos, pois ele pega uma comunidade tecida com os fios do amor e do respeito mútuo, e com dedos traiçoeiros puxa cada fio até que restem apenas fraturas. Essas abominações não são simplesmente pecados, são manifestações de um coração que se desviou tanto da luz que sua sombra se tornou mais real. Ao compreendermos essas sombras, somos chamados não apenas a evitar essas deformações do ser, mas a combatê-las com toda a nossa humanidade redimida. Elas nos desafiam a olhar mais profundamente para dentro de nós mesmos e dos outros, buscando curar o que foi quebrado e restaurar o que foi perdido. É nesse confronto entre luz e escuridão que as verdadeiras histórias de redenção começam. A amargura e a falta de perdão são como prisões invisíveis construídas com as pedras frias do ressentimento. Nesse cenário sombrio, a parábola do servo impiedoso, contada em Mateus 18, surge como um conto ilustrativo, quase um aviso gravado nas paredes desses calabouços espirituais. Na história, um servo, após ter uma dívida enorme perdoada pelo seu rei, vira-se e estrangula outro servo por uma quantia insignificante. Essa parábola, cheia de ironia e tragédia, revela o coração sombrio da falta de perdão. O servo, liberto de uma prisão de uma dívida impossível, escolhe construir uma nova prisão para si mesmo e para o outro,
recusando-se a estender a misericórdia que recebeu. O perdão, como esta história ensina, não é apenas um ato altruísta, é uma necessidade para quebrar as correntes que nos prendem a um passado doloroso e nos impedem de caminhar livremente. O perdão é apresentado não apenas como uma virtude, mas como uma condição para receber o perdão de Deus. Pois, se perdoarem aos outros quando pecam contra vocês, seu Pai Celestial também lhes perdoará, diz o texto sagrado. A falta de perdão é, portanto, uma dupla condenação. Ela aprisiona tanto o não perdoado quanto o não perdoador. No contexto do relacionamento com o Espírito, a amargura e a falta de perdão são especialmente venenosas. Elas nublam a clareza da comunicação com Deus, como uma névoa espessa que se acumula ao redor do coração, abafando a voz suave e persistente do Espírito Santo. O perdão, por outro lado, é como um vento poderoso que dissipa essa névoa, limpando o céu e permitindo que a luz da sabedoria e da paz brilhe novamente. Restaurar a capacidade de ouvir o Espírito é uma jornada que passa pelo vale profundo do arrependimento genuíno. Esta jornada é um retorno às origens, uma espécie de peregrinação espiritual em direção à pureza inicial que um dia conhecemos. Em Atos 3,19, encontramos um convite poderoso que ressoa através dos tempos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Este versículo não é meramente uma instrução, é um mapa para tesouros escondidos, os tempos de refrigério prometidos a todos aqueles que se realinham com Deus. O arrependimento, neste contexto, não é apenas uma mudança de mente, mas uma transformação do coração. É o abandono de vestes antigas, manchadas pelo pecado, e o vestir de novas vestes tecidas com graça e verdade. Quando sinceramente nos afastamos de nossos caminhos errados e buscamos alinhamento com Deus, estamos, de fato, restaurando nossa capacidade de ouvir e entender os sussurros gentis do Espírito Santo. Este processo de restauração é comparável a limpar uma janela antiga e bonita que foi obscurecida pela sujeira acumulada ao longo dos anos. O arrependimento remove as camadas de sujeira, permitindo que a luz de Deus brilhe através de nós, com clareza renovada. À medida que essa luz penetra, ela ilumina os cantos escuros da nossa alma e revitaliza nosso espírito, trazendo consigo uma paz e clareza que só podem ser descritas como divinas. Os tempos de refrigério mencionados em Atos são então momentos de renovação espiritual profunda, onde o cansaço e o peso dos pecados são substituídos pelo alívio e leveza de estar em sintonia com o Espírito. Estes são momentos em que o céu toca a terra em nossas vidas, onde cada sopro de Deus é sentido mais intensamente e cada decisão é guiada pela sabedoria celestial. Portanto, restaurar nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo é fundamental para uma vida cristã vibrante e eficaz. Requer um coração quebrantado e um espírito disposto a se submeter completamente à vontade de Deus, confiando que, ao fazer isso, encontraremos não apenas perdão, mas uma restauração completa da comunhão com o Espírito que nos guia, conforta e transforma. A intervenção dos anjos no intrincado tecido da narrativa de 2 Reis 6 nos transporta para uma cena que parece retirada de um conto de fadas, mas com uma realidade mais profunda, palpável e transcendente. Imagine a cena. Eliseu e seu servo se veem cercados por um exército inimigo. A situação parece desesperadora e a morte inevitável. Este é o ponto onde muitos perderiam a esperança. Mas é aqui, entre o visível e o invisível, entre o medo que paralisa e a fé que liberta, que uma revelação acontece. O servo, tomado pelo medo, só consegue ver o perigo à sua volta. Mas Eliseu, o profeta, vê além. Com uma calma surpreendente, ele ora para que seu servo possa ver a verdade oculta. De repente,
o servo enxerga colinas cheias de cavalos e carros de fogo, um exército celestial pronto para defender e mostrar que existe uma realidade maior e mais vibrante ao nosso redor. Este episódio é uma metáfora poderosa sobre como o medo e a cegueira espiritual podem limitar nossa visão. O medo nos conta histórias de desespero e derrota, prendendo-nos em ciclos de pânico. Por outro lado, a cegueira espiritual nos impede de ver as verdades mais profundas e reconfortantes que nos cercam, aquelas que nos oferecem segurança e renovação. Eliseu, com sua compreensão profunda do cosmos, reconhece que além dos conflitos terrenos, há um reino espiritual onde os anjos cumprem ordens divinas e onde as batalhas são tanto metafísicas quanto físicas. A lição aqui é clara. A verdadeira visão não vem apenas dos olhos físicos, mas de um coração e uma mente abertos pela fé. A desobediência e a rebeldia são temas recorrentes nas histórias humanas, ilustradas tanto nas escrituras sagradas quanto nas antigas fábulas. Elas lembram constantemente as consequências de nos desviarmos dos caminhos de Deus. No centro da desobediência está uma resistência vibrante e muitas vezes trágica ao plano celestial. A história de Jonas é um exemplo poderoso disso. Conhecido mais por sua fuga do que por suas profecias, Jonas representa a resistência humana ao chamado de Deus com uma clareza quase literária. Jonas foi encarregado de avisar Nínive sobre sua destruição iminente, mas, em um ato quase teatral de desafio, ele tenta fugir de seu destino. Como em um conto de Neil Gaiman, onde o fantástico e o assustador se entrelaçam, a saga de Jonas rapidamente se transforma em um pesadelo. O mundo ao seu redor responde com uma tempestade feroz, uma manifestação física de sua rebeldia espiritual. Esse clímax tumultuado culmina com Jonas sendo lançado ao mar e engolido por um grande peixe, um lugar de reflexão forçada, onde as águas escuras refletem as sombras de suas escolhas. A imagem de Jonas, isolado na câmara escura do peixe, é uma metáfora poderosa para a desconexão espiritual causada pela desobediência. Cada decisão de se desviar dos desígnios de Deus é como tecer uma cortina mais espessa entre o mundo humano e o celestial, obscurecendo a luz da sabedoria e silenciando os sussurros da orientação de Deus. A desobediência não é apenas uma falha pessoal, ela ressoa nas vidas que toca, criando ondas de consequências que se estendem muito além do ato inicial. Portanto, entender a seriedade de nossas escolhas e a importância de nos alinharmos com a vontade de Deus é crucial para manter uma conexão clara e contínua com o reino espiritual, garantindo que caminhemos na luz e na sabedoria do Espírito Santo. Esta história nos lembra que, mesmo em momentos de aparente desespero, a fé pode revelar uma realidade maior e mais poderosa. Eliseu e seu servo nos mostram que, com a ajuda de Deus, podemos ver além das ameaças imediatas e encontrar força e proteção nas verdades espirituais que nos cercam. Nesta narrativa, vemos como as ações de uma pessoa podem ressoar através das gerações e influenciar comunidades inteiras. As escolhas individuais têm um impacto que vai além do próprio indivíduo, moldando vidas, sociedades e até mesmo o destino das nações. O exemplo de Jonas é um claro reflexo disso, mostrando como uma única decisão pode afetar muitos. Na grande história de nossa relação com Deus, a desobediência não é apenas um simples erro. É uma dissonância na sinfonia da vida. Quando nos desviamos do caminho traçado por Deus, não somos apenas jogadores perdidos. Nos tornamos compositores de uma nova melodia, cheia de tensões e resoluções inesperadas. Reconhecer nossos desvios e corrigir nosso curso é essencial não só para nossa harmonia pessoal, mas para que a humanidade continue a tocar a música que ressoa com a intenção do Criador. Uma celebração da vida, guiada pelo Espírito Santo. No complexo tecido do nosso relacionamento com Deus, a fé é como um fio de ouro que nos conecta à essência de Deus e às suas promessas diárias. Contudo, quando a descrença e a dúvida se infiltram nesse tecido,
agem como uma névoa espessa, obscurecendo as realidades celestiais e abafando a suave melodia do Espírito Santo que busca nos guiar. A história dos discípulos de Jesus, após a ressurreição, ilustra bem esse fenômeno. Apesar de terem acompanhado o Mestre, presenciado inúmeros milagres e ouvido suas promessas, eles foram paralisados pela descrença diante do milagre da ressurreição. Essa dúvida não é apenas uma hesitação momentânea. Ela reflete uma luta interna profunda que todos os crentes enfrentam em algum momento, a batalha para manter a fé no invisível e no insondável. A descrença e a dúvida não apenas obscurecem nossa percepção das promessas de Deus, mas também podem nos impedir de receber as bênçãos e a proteção que Deus deseja nos dar. Como uma porta trancada, elas nos mantêm afastados, incapazes de acessar e desfrutar plenamente do que foi preparado para nós. Nesse cenário, a voz do Espírito Santo, que opera através da nossa fé para confirmar e fortalecer nossa comunhão com Deus, é abafada, perdida no tumulto. Portanto, enfrentar a descrença e a dúvida é um desafio crucial na jornada espiritual de cada crente. Assim como os discípulos reconheceram o Cristo ressuscitado e foram transformados por essa revelação, somos convidados a transcender as sombras da dúvida e reafirmar nossa fé nas verdades eternas. Esse processo pode exigir, como ocorreu com Tomé, um encontro tangível com o Cristo ressuscitado, um momento de reconhecimento e entrega que dissipa a descrença e reacende a sinfonia da fé em nossos corações. A descrença e a dúvida, embora naturais na experiência humana, não são o fim da nossa história. Elas representam, na verdade, convites para um diálogo mais profundo com o Espírito, uma oportunidade de fortalecer nossa fé, enfrentando e superando os véus que nos impedem de viver plenamente à luz das promessas de Deus. O amor e a compaixão não são meros detalhes marginais nas Escrituras. Eles são o coração pulsante da fé cristã, refletindo o caráter divino de Deus. Quando esses sentimentos desaparecem, uma sombra fria se espalha, indicando uma desconexão profunda das virtudes que o Espírito Santo busca implantar em nossas almas. Um coração endurecido, desprovido de compaixão, vê os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, murcharem e caírem como folhas secas no outono. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ilustra de maneira vívida o verdadeiro significado do amor compassivo. Um homem ferido, deixado à beira da estrada, é ignorado por aqueles que deveriam mostrar misericórdia. Mas um samaritano, considerado um estrangeiro desprezado, para ajudar. Este ato de bondade não só salva uma vida, mas também critica severamente aqueles que professam fé, mas falham em demonstrar amor genuíno. A falta de amor e compaixão sufoca a verdadeira manifestação do Espírito em nossas vidas. É como uma lâmpada escondida, nossa luz interior abafada por camadas de indiferença e negligência. O amor, como demonstrado pelo samaritano, vai além da teologia abstrata. É uma realidade tangível que exige ação e participação ativa. Ele desafia cada crente a superar barreiras sociais e divisões pessoais, estendendo a mão àqueles que estão em necessidade com um coração genuinamente aberto. Enfrentar a falta de amor e compaixão é essencial não só para o crescimento espiritual individual, mas também para a vitalidade da comunidade em geral. A parábola do bom samaritano nos chama a ser agentes de cura e esperança em um mundo muitas vezes carente de ambos. Romper a dureza do coração e cultivar uma compaixão autêntica são passos vitais para que os frutos do Espírito floresçam vigorosamente em nossas vidas. Assim, podemos viver não apenas como ouvintes passivos da palavra, mas como seus fervorosos praticantes, transformando cada ato de bondade em um eco palpável do amor de Deus. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Que todos permaneçam com o Criador.